Caixinha do Nubank pagando 120% do CDI. Que história é essa, Ramiro? Bom, quem tem conta no Nubank viu isso daqui, né? 120% do CDI, sem risco. É isso mesmo, o Nubank está prometendo essa taxa e o mercado foi à loucura com isso. E isso acontece especialmente num momento em que tem muito investidor que quer entrar de cabeça na renda fixa, como você está vendo aí nos comentários. E muita gente ficou animada com essa novidade, já que opções similares a essa costumam render 100%, 105% do CDI. E aí ficam várias dúvidas. Será que essa é a maior oportunidade de 2025? Será que existe investimento melhor no mercado nesse momento? Como é que funciona essa tal caixinha turbo? O que tem de ponto positivo? O que tem de ponto negativo? Enfim, é tudo isso que o Luca Moura, planejador aqui do Clube do Valor, vai te contar nos próximos minutos. Então presta muita atenção nesse vídeo, porque ele também vai te revelar qual é um erro muito comum que muita gente comete. Então presta atenção, deixa aqui teu comentário se você investe na caixinha do Nubank. Deixa o dedo no like no vídeo e bora pro conteúdo. Valeu, Ramiro. Vamos lá então. Bom, vamos começar indo direto ao ponto. O que exatamente é essa caixinha turbo do Nubank? E quem pode usar ela e o que ela promete entregar, afinal de contas? Bom, em primeiro lugar, quem tem direito a essa rentabilidade que é dita como turbinada? E o Nubank, ele citou algumas condições específicas para isso. Só vai ter acesso à caixinha turbo quem cumpre um desses 3 critérios que eu vou mencionar agora. Primeiro deles, ou é cliente ultravioleta, ou seja, tem aquele cartão que seria a comparação do cartão Black do Nubank, ou que assina o Nubank+, que é basicamente um clube de vantagens deles, ou que movimenta pelo menos R$900 por mês na conta do Nubank. Aí pode ser boleto, Pix, transferência ou qualquer outra coisa. Isso são informações que a gente tirou no próprio site da Nubank. Bom, e aí se você atende algum desses critérios, você tem sim direito a colocar o dinheiro nessa caixinha turbo do Nubank. Só que tem um ponto importante aqui, que se em algum mês não forem cumpridas algumas dessas condições, basicamente o Nubank ele tem o direito de retirar o teu dinheiro de lá. O que isso significa na prática? Que o Nubank ele vai fazer um resgate automático dessa caixinha turbo, o dinheiro vai voltar para tua conta e aí vai cobrar o imposto de renda sobre o rendimento. E se for uma aplicação recente, esse imposto de renda ele vai seguir a tabela da renda fixa, que começa na alíquota máxima ali de 22,5% sobre o lucro. E aí, quando ele fizer esse resgate, ele vai migrar o teu dinheiro para uma caixinha padrão que rende basicamente ali 100% do CDI. Ou seja, nesse caso, tu vai pagar um imposto de renda maior e consequentemente ter uma rentabilidade menor. Só que aí tu vai falar, tá, Luca, então o rendimento dessa aplicação ele é fixo, ele é garantido. Se é exatamente quanto eu vou ganhar? E a resposta é que não, porque a caixinha turbo, ela pode render até 120% do CDI. Só que isso depende do teu perfil de relacionamento com o Nubank, porque conforme tu tem alguns benefícios do banco, eles vão deixando essa rentabilidade maior ou menor. E aí o rendimento inicial, por exemplo, para quem só faz as movimentações, só tem ali as movimentações acima de R$900 por mês, é de 115% do CDI, com um limite de até R$5.000 de aplicação. Ou seja, não pode colocar mais do que isso. E aí quem tem de fato acesso a esse teto do 120% do CDI são os clientes que são ultravioleta ou do Nubank+, que é o clube de vantagens. Esses têm basicamente o dobro de limite de aplicação, que aí passa a ser de R$10.000. E antes de tu me perguntar se ele tem carência ou não, eu já vou te adiantar. Não tem carência, a caixinha turbo ela tem sim liquidez diária e tu pode resgatar isso a qualquer momento. Só que, como a gente está falando aqui de um investimento atrelado a um RDB, um recibo de depósito bancário, o que entra em jogo aqui é a tabela de imposto de renda para a gente analisar se isso vai ser vantajoso para ti ou não, porque ela basicamente vai atuar sobre qualquer investimento de renda fixa. E aí, se a gente sacar antes de 30 dias, ainda tem um outro imposto que é o IOF, que ele é regressivo também, e se a gente sacar antes dos 180 dias, ou seja, antes de 6 meses, a gente vai estar adequado àquela tabela máxima que eu mencionei de 22,5. Então, sim, é resgatável, só que isso pode afetar bastante a tua rentabilidade se o saque ele for precoce. Então, resumo do funcionamento aqui. O rendimento ele vai de 115% do CDI ou 120% do CDI, dependendo do teu relacionamento com o banco. Tem um limite de até R$5.000 para os clientes padrão que só fazem as movimentações, ou até R$10.000 para os ultravioletas ou Nubank+. E o prazo do rendimento é turbinado por 31 dias, e aí precisa renovar de novo com um aporte. Tem liquidez diária, só que está sujeito ao imposto de renda e ao IOF nos primeiros dias, e tem o lastro ali da garantia do FGC, porque a gente está falando de um RDB. Só que aí tu deve estar imaginando, tá bom, Luca, entendi como funciona, atendo os critérios e tô achando que isso aí vai ser sim uma baita oportunidade. Bom, só que será que isso realmente vale a pena na prática? Será que é bom de verdade mesmo? E aí vamos calcular para descobrir. Hoje o CDI ele está aproximadamente em 14,65% ao ano. E vamos considerar aqui o cenário mais otimista possível, que a caixinha do Nubank vai render 120% do CDI. Quando a gente coloca os R$10.000 aplicados, que são o limite máximo da aplicação, qual que seria o resultado bruto disso? R$13.000 com um juro nominal de mais de 17% ao ano. E aí a primeira reação de quem olha para esse tipo de número é o quê? Pô, principalmente para os 17% ao ano. Caramba, isso aqui é bom demais para ser verdade. E de certa forma, é sim. Só que o problema é que essa linha
linha final, ela não funciona bem assim, não é exatamente esse o raciocínio. E por quê? Primeiro, porque essa simulação está parcialmente correta. Isso porque faltam alguns números aqui no meio que a gente está trabalhando simplesmente com uma simulação. A gente precisa necessariamente considerar aqui, primeiro, o imposto de renda, a inflação média projetada, e nisso a nossa conta ela já vai mudar completamente de figura. Porque descontando a alíquota mínima de imposto de renda, se a gente considerar aqui um prazo mínimo de 2 anos dentro dessa caixinha, o juro real projetado, descontando o imposto de renda, ele sai de 17% e pouco e cai mais ou menos para uns 15% ao ano. Isso se eu considerar que a Selic vai se manter no mesmo patamar aí para os próximos anos. E lembrando que esse é o melhor cenário, em que tu é cobrado na alíquota mínima de imposto de renda e a gente considera que a Selic ela se manteve assim. Agora, se a gente mudar esse cenário de novo para entender um pouco mais da dinâmica, quando a gente considera que a inflação ela vai ser descontada dentro desse período também. Isso porque com o mesmo rendimento que tu tem atualmente, se a inflação ela aumentar, necessariamente o teu dinheiro ele vai valer menos, que é basicamente simplificando a explicação aqui. Então, se a gente for desconsiderar o IPCA, o que acontece é isso aqui. Se a gente projetar uma inflação que hoje é considerada aí mais ou menos de 5,8% ao ano, bem próximo do que é calculado, então esses 14 e pouco eles já passam para 8% acima da inflação. O que significa que ao invés de 13 mil reais depois de 2 anos, esses 10 mil se tornariam mais ou menos 11.800, descontando o imposto de renda e a inflação nesse outro cenário. E aí a gente começa a se deparar com um retorno real, um retorno acima da inflação, bem menor do que aquele que a gente estava imaginando que a gente ganharia no começo. E além disso, eu te relembro aqui que a gente está falando do 120, coisa que só quem é cliente ultravioleta ou o Nubank Mais tem acesso. O que significa que o rendimento para quem recebe os 115% do CDI, eles têm que ser calculados diferentes. Sem nenhum desconto, considerando aqui os valores nominais, esses 115% renderiam mais ou menos 16% ao ano, o que representaria, em cima daqueles 5 mil reais que são o limite máximo de aplicação, mais ou menos sendo transformados em 6.800 em 2 anos, só que ainda sem nenhum desconto também. E quando a gente começa a cortar, ou melhor, diminuir esses descontos da conta, o que acontece é o seguinte, considera a alíquota mínima também, então vamos considerar que o imposto de renda vai ser de 15% sobre o lucro e uma inflação média aí projetada de 5,8%. Esses 5 mil reais passariam a ser 5.800 depois de 2 anos. Moral da história, esse sim é um rendimento interessante, que pode até brilhar os olhos, mas vamos ser justos aqui, não é nenhum milagre, até porque ninguém vai ficar rico só investindo na caixinha do Nubank, e isso também não é um teto de mercado. Hoje o mercado, ele já oferece CDBs de bancos médios pagando em 130, 140, até 150% do CDI, com aplicação mínima acessível, e aí os prazos eles são basicamente curtos para que sejam atrativos para que tu faça esse investimento inicial. Então tem várias instituições que soltam esses CDBs promocionais com um limite de aplicação, pode colocar até 5 mil, 10 mil, 50 mil, mas para que de fato eles tenham já calculado quanto vai ser o custo de aquisição desse novo cliente. Então na prática, sim, beleza, é atrativo, é algo que brilha os olhos, mas ele é feito para isso, ele é feito para chamar a atenção. E aí para deixar claro, não significa que são investimentos ruins ou ótimos investimentos, tudo vai depender de outros fatores, mas é importante a gente entender o que está por trás dessas aplicações. Então no final das contas, o que tem que acontecer é tu saber o porquê que tu está colocando o teu dinheiro lá e o que está por trás dessa estratégia do Nubank, porque na prática a solução não é ficar pingando de aplicação em aplicação, colocou 5 mil, 10 mil no Nubank, aí vai para um outro banco que está pagando mais, e aí venceu e vai ficando atrás desses CDBs promocionais, porque na prática isso não é uma estratégia, isso não enriquece ninguém. Só que aí tu vai perguntar, pô, beleza, Luca, mas então o que eu vou fazer? E eu vou te mostrar um exemplo do que acontece com quem tem um planejamento pensado efetivamente. E aí eu quero que tu imagine comigo um investidor que ele tem um perfil equilibrado. Ele não aposta tudo em um único produto, nem vai atrás do que parece ser maravilhoso e bom demais, e ele sim divide os investimentos de uma forma inteligente, com uma carteira que ela é equilibrada e tem um foco no longo prazo. Vamos imaginar que uma carteira assim, ela teria mais ou menos esses pesos aqui dentro dessas classes de ativo. Então uma carteira que ela tem 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Olha agora o que aconteceu com essa carteira nos últimos 20 anos para quem colocou 500 mil em uma alocação desse tipo, por exemplo. Na prática, essa pessoa teria mais do que triplicado o patrimônio, transformando 500 mil em cerca de quase 2 milhões no total. Isso falando de um patrimônio final real, com um rendimento líquido descontado de imposto de renda de mais de 13% e descontado também a inflação de mais de 6% durante esses 20 anos, com um controle de risco e sem nenhum tipo de truque aqui. Ou seja, com organização, com estratégia, isso é possível e a gente não precisa ficar dependendo de nenhum tipo de produto milagroso de banco nenhum. E nisso eu vou aproveitar para te dizer também que se depois de assistir esse vídeo tu continuar tendo dúvidas aonde colocar o dinheiro, onde que ele vai render bem, onde que ele vai ter segurança, eu preciso te contar que recentemente nós criamos um mapeamento gratuito de oportunidades dentro da tua carteira. Então em uma sessão de 1 hora totalmente gratuita com um especialista do Clube do Valor, a gente vai analisar a tua carteira e te mostrar exatamente o que a gente enxerga ali como ponto de melhoria que a gente poderia te ajudar a otimizar a tua carteira. E o Clube do
Valor, ele tem quase 10 anos de experiência no mercado financeiro. Nós somos eleitos a melhor consultoria aqui do sul do Brasil. Nós analisamos centenas de carteiras de investidores todos os meses. E eu te falo assim, com tranquilidade. O maior impedimento do sucesso do investidor não é o mercado em si, mas sim a falta de estratégia. Então, se tu quer sair daquele tudo ou nada, de que, bom, ou eu acho a aplicação maravilhosa, ou eu não ganho nada, e parar de buscar, assim, mais do mesmo, além de ter um plano sob medida para a tua realidade, aponta a tua câmera para o QR Code que está aparecendo na tela, ou clica no primeiro link da descrição para garantir a tua vaga. As vagas, elas são limitadas, então garante a tua enquanto eu te conto como a gente monta esse tipo de carteira para quem já investe conosco. Bom, e vamos lá. A primeira coisa que a gente começa a compreender sobre esse tipo de oportunidade, de caixinha turbo, de rendimento turbinado, é que nada mais é do que uma estratégia de marketing. É uma forma de chamar mais gente para dentro do banco e nada mais. A ideia é justamente criar esse sentimento de escassez, aonde, bom, a gente só pode colocar até 10 mil reais e fazem parecer que é algo exclusivo que só as pessoas premium ou quem segue algumas condições específicas vai poder participar. Então, no final das contas, é só um CDB de liquidez diária com uma embalagem mais bonitinha. E a grande questão não é escolher o produto pela tal embalagem e encontrar o melhor número, o que vai render mais, mas sim escolher uma combinação certa entre produtos que funcionem para o teu perfil e para os teus objetivos. Afinal, não adianta a gente atirar no que parece que é mais alto, no que parece que é melhor e a gente acabar errando o nosso alvo. Então a gente tem que sempre saber para onde a gente está olhando na hora que a gente vai fazer uma aplicação. Ainda mais para um tipo de investimento que vai te limitar em relação ao aporte máximo que tu vai fazer de uma forma que, pô, não vai fazer com que tu chegue nos seus objetivos. Então, qual que é o comportamento clássico? Bom, tá todo mundo falando da caixinha turbo, eu vou colocar meu dinheiro lá. Sem avaliar se esse produto faz sentido ao menos para tua carteira. Sem pensar nos prazos, nos riscos, nos objetivos pessoais. É basicamente seguir a manada, né? Ou seja, tá todo mundo falando, então eu vou lá e vou colocar meu dinheiro e na prática isso nunca termina bem, né? E aí, como eu já te falei nesse vídeo e em vários outros aqui do canal, o que de fato muda o jogo nos teus investimentos é outra coisa. É tu ter uma estratégia coerente, diversificada e otimizada para o teu momento. Aqui no Clube do Valor, a gente se baseia tudo em uma estratégia que responde a mais de 90% do sucesso dos investidores no longo prazo. E ela basicamente começa assim, sendo o primeiro passo definir quais vão ser as porcentagens de cada classe de ativo que a gente vai ter na carteira, e isso vai mudar de acordo com a realidade de cada um, com o perfil e o objetivo. Por exemplo, vamos olhar como seria uma alocação de um investidor conservador, focado em segurança, que quer investir só em renda fixa. Uma boa parte dessa carteira ela estaria atrelada a uma renda fixa que vai te proteger da inflação, ou seja, aquele IPCA+. Outra parte em pós-fixados, e aí a gente pode estar falando de liquidez, como por exemplo aqui a caixinha do Nubank que a gente está conversando, e ainda uma fatia em pré-fixados, que são aqueles em que a gente trava a taxa no determinado patamar. Ou seja, aqui a caixinha do Nubank, nesse exemplo, ela até poderia entrar, desde que ela respeitasse esse limite de alocação, que nesse caso aqui é de 25% pós-fixado. Agora, se o perfil de investimentos ele não for tão conservador e a gente considera inserir outros ativos, como ações brasileiras, fundos imobiliários, ações internacionais, mas sempre com critérios claros e limites bem definidos. Nesse caso, os pós-fixados eles caem em termos de representação e aí a gente pode estar falando de 5% da carteira, por exemplo. Bom, depois vem a segunda parte, que é igualmente importante, onde a gente vai selecionar cada ativo dentro de cada classe. E é independente se é um ativo que está todo mundo falando ou não. A gente vai de fato trazer o que faz sentido para ti, para a carteira. É assim que funciona. E aí, se tu quiser entender como montar a tua própria carteira, com base no que, pô, realmente faz sentido para ti, tenho duas coisas para te falar. A primeira é que na próxima terça-feira, às 19 horas, o próprio Ramiro vai te dar uma aula gratuita, onde ele vai te trazer 3 mudanças que tu precisaria fazer na tua carteira para que tu consiga aumentar o potencial de retorno dela e ainda, de fato, se proteger de crises. As vagas elas são limitadas, então te inscreve nesse link que está aqui em cima ou no segundo link da descrição. E a segunda coisa que eu preciso te falar é a resposta justamente dessa pergunta. Bom, mas afinal, Luca, um cliente do Clube do Valor, ele pode investir na caixinha turbo do Nubank? E a resposta é sim, ele pode investir na caixinha turbo do Nubank. Até porque o Nubank ele está dentro dos emissores que são aprovados pela nossa casa. Então, quando a gente vai fazer qualquer alocação de um emissor, a gente faz uma avaliação para ver se ele passa dentro do risco de crédito que a gente avalia, e o Nubank ele sim passa por esses critérios. Só que quando a gente vai falar da caixinha do Nubank, essa caixinha turbinada, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeira, vamos supor que a gente definiu que a carteira pós-fixada do cliente vai ser de 20%. Pô, será que de fato esses 5 mil reais de limite,
esses 10 mil reais máximos que a gente pode colocar lá vão fazer alguma diferença? Será que essa caixinha, sendo usada ali como parcela da parte pós-fixada, faz alguma diferença? Isso vai variar de cada caso, né? Mas dependendo do tamanho do patrimônio, às vezes não é nem relevante. E como eu já te mencionei aqui, ficar pingando de um CDB promocional para outro não vai te levar a lugar nenhum. Então, sempre que a gente vai fazer alguma alocação relevante dentro da renda fixa, a gente sempre tem que respeitar o limite do fundo garantidor, a gente sempre tem que fazer uma avaliação para ver de fato se a gente está emprestando para uma empresa que é coerente e isso ser levado dentro de fato da construção da carteira. Mas bom, quero que tu me conte aqui nos comentários agora, depois desse vídeo, se tu já teve dinheiro aí nas caixinhas do Nubank, já colocou em algum outro CDB promocional, porque no final das contas a gente não pode esquecer que isso é uma campanha de marketing, né? Então deixa o teu comentário aqui para compartilhar com a gente e eu vou deixar aqui ao lado um vídeo complementar a esse, onde a gente vai falar sobre como montar uma carteira do zero com 100 mil reais e lembrando também que as vagas para tu fazer a tua análise e o mapeamento de oportunidades da tua carteira ainda estão disponíveis aqui na descrição. Então te vejo na próxima.